Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli e estou aqui para ministrar a disciplina de Pesquisa e Extensão Tecnológica na pós-graduação em Docência em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como de praxe, em todas as nossas aulas, eu solicito que você, aluno, tenha em mãos papel e caneta para fazer anotações ou deixe um documento do Word aberto, de modo que você possa fazer as anotações, considerando dúvidas, dificuldades, e possa, então, postá-las posteriormente no fórum ou trazê-las para debate no chat ou no webinário. Hoje iniciamos efetivamente a disciplina com a aula 1, da primeira semana da nossa disciplina, e eu passo a apresentação. Bom, então estamos na pós-graduação Lato Sensu, em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Essa pós é coordenada pela professora mestre Luciana Cardoso de Araújo. Estamos aqui na disciplina de Pesquisa e Extensão Tecnológicas, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Para a aula de hoje, eu estou trabalhando com o artigo Inovação Social, Perspectivas e Desafios, de Juliane Souza e Harger, que foi publicado na revista Espaços, e que está disponível, como todos os demais materiais, na nossa sala, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, na biblioteca, no campo da biblioteca. Bom, então, nesse artigo, os autores nos trazem essa perspectiva do que é a inovação social. Então, começam com uma definição. Inovação social é aquela que, para além de atender à competitividade do mercado, deve ter uma proposta socialmente reconhecida que visa e gera mudança social. A gente entende que a inovação ocorre em todas as áreas, mas ela é reconhecida, ela é nomeada como uma inovação social quando ela vai além, de trazer ideias novas, além de promover essa competitividade no mercado, de melhorar processos, de diminuir custos, de aumentar recursos, ou lucratividade, etc., e assume uma perspectiva, além desse caráter, de promover mudança social. Então, essa ideia ela é importante para a gente começar a discutir sobre pesquisa e sobre extensão tecnológicas, porque quando a gente fala em pesquisa e quando a gente pensa em extensão, a gente tem que pensar numa lógica interligada de dois princípios que estão necessariamente interligados e que, na prática, nem sempre é visto dessa forma. A maior parte de vocês, alunos de pós-graduação, deve ter visto nas graduações prévias a discussão sobre pesquisa e a discussão sobre extensão como elementos em separados. E agora a gente começa a pensar aqui na EPT como uma junção desses elementos, onde a prática explicitada, ou executada na extensão reflete-se diretamente na pesquisa e vice-versa. A produção científica construída na universidade deve visar responder às demandas da prática, do cotidiano, da vida das pessoas nas comunidades. E a inovação social, ela funciona, então, como um elemento fulcral para a gente pensar nessa extensão, numa reestruturação da pesquisa, promovendo a extensão, como nós vamos ver nas demais aulas ao longo dessa disciplina. Voltando para a apresentação, a mobilização decorre da falta de capacidade do Estado de suprir as necessidades da população e também das políticas que direcionam o investimento público para aumento de competitividade em detrimento do desenvolvimento social. Então, as demandas de inovação, em especial de inovação social, elas casam muito bem com essa lógica da extensão para suprir essa carência do Estado em termos de investimentos para o desenvolvimento social. Nesse sentido, as inovações sociais visam suprir problemas de caráter coletivo, ou seja, são pensadas em termos de pesquisa na universidade,
para serem explicitadas, aplicadas como extensão. Via de regra, as ações, né, de inovação social costumam ser ações voluntárias, ações promovidas por grupos de ação social, por iniciativas de economia solidária, por organizações não governamentais, entre outros, que são exemplos de movimentos sociais que procuram ocupar o espaço deixado pela retração ou inação do Estado. Então, quando o Estado não age, né, para promover o desenvolvimento, para promover a melhoria da vida das pessoas, grupos sociais, ações sociais preenchem esse espaço. Ao lado dessas iniciativas supracitadas, surge a inovação social como uma das formas de se buscar alternativas viáveis para ultrapassar as dificuldades enfrentadas pela sociedade. Nesse sentido, a gente pode pensar em por que a gente consegue ver o crescimento das inovações sociais. Bom, então os autores nos trazem algumas ideias. Primeiro, há mais dinheiro fluindo em termos de organizações não governamentais, ONGs, e na sociedade civil. O capital, apesar da gente ver uma retração de capital em uma crise econômica, como ele funciona com uma lógica de crescimento, mesmo que haja um crescimento pequeno, ou às vezes até retração, um decréscimo, a gente ainda tem uma massa, né, um volume de capital alto girando em sociedade. E esse dinheiro flui, né, esse dinheiro circula e tem sido mais acessado por ONGs de modo a promover esse desenvolvimento social. Segundo, as economias estão dominadas pelo setor de serviços. Né? As lógicas que nós já estudamos e vislumbramos, colonialistas, de extração, posteriormente de industrialização e produção, são hoje substituídas por uma circulação de capital, em especial no setor de prestação de serviços, que ocupa uma grande mão de obra e que oferece uma variedade infinita de recursos para a sociedade. E terceiro, há uma tendência de maior crescimento para a saúde e educação. Então, entendendo que a inovação social deve visar o desenvolvimento da comunidade, visar o desenvolvimento da população, a gente precisa pensar em educação como um carro-chefe para promover a cidadania e a emancipação do indivíduo, e a saúde como um recurso de estabelecimento desse indivíduo e de funcionamento desse indivíduo em sociedade. Assim, setores sociais em crescimento são campos em que organizações comerciais, organizações voluntárias e organizações públicas possuem um papel importante. Os consumidores co-criam valores ao lado dos produtores. Então, quando a gente pensa numa inovação social, a gente tem que pensar nessa parceria entre consumidores e produtores. Então, ao invés de serem desenvolvidas pelas organizações, com o intuito de obter vantagens competitivas. A inovação social, então, é uma alternativa para os problemas sociais e para a crescente preocupação com as falhas do mercado que geram desigualdades sociais, econômicas, das mais diversas ordens. Não obstante, os estudos em inovação social não representam parcela significativa das pesquisas acadêmicas, e o conjunto de abordagens, metodologias e práticas ainda não se constitui um corpo consolidado de conhecimentos. Vejam que esse é um artigo que já não é tão novo assim, de 2014, mas que já discute a produção, já discute a inovação social e reconhece que ainda há limitações ou que ainda há lacunas a serem preenchidas no espaço de extensão e no espaço de inovações sociais. Assim, voltando para a apresentação, processos de inovação voltados para o mercado ou que visam o lucro são exaustivamente estudados na academia. Já o campo paralelo da inovação social carece desse aprofundamento. Ainda vimos, e os autores vão nos apresentar, que ainda existem muitos estudos voltados para a inovação,
dentro de uma perspectiva mercantilista, né, de ganho de capital, de ganho, de geração de lucros, de aumento de produtividade, mas que não necessariamente contempla ou visa o bem-estar social, né? E essa inovação que visa esse tipo de bem-estar, né, a chamada inovação social, ainda precisa ser aprofundada. Odiernamente, observa-se uma crescente busca por métodos alternativos de solução de problemas sociais, e assim a inovação social acaba ocupando esse espaço. As características e os potenciais do tema são desenvolvidos e ganham corpo a partir do final da década de 1990, né, em especial no Brasil, com a criação de centros de inovação social e com o crescimento das pesquisas sobre como a inovação poderia auxiliar na resolução de problemas sociais e na melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, as pesquisas acerca da inovação social se focam em dimensões específicas e acabam por adotarem uma abordagem superficial ou adentrarem em campos específicos da inovação social. Como todo campo, quando começa a ser formado, a ser consolidado, ele ainda começa com uma ação bastante incipiente, bastante pueril, um pouco ingênua. E, com o passar do tempo, a gente já está falando aí de 30 anos, vai ganhando corpo, vai melhorando essas práticas, vai atendendo de uma maneira melhor e mais funcional às demandas da sociedade. Então, como se trata de um artigo, é importante frisar os objetivos da pesquisa proposta pelos autores. Então, o objetivo central deles foi responder à pergunta de pesquisa, né? Qual é o estado da arte da inovação social? Então, para isso, eles se valeram de uma revisão bibliográfica, né, que é exposta nesse artigo, e baseada na bibliometria, com a busca sistemática e revisão de 85 publicações sobre social innovation e inovação social. Então, usaram lá duas palavras-chave, uma em inglês e uma em português, para realizarem as buscas. Os resultados indicaram que houve um grande crescimento e que se consolidou a partir de 2010, em termos de publicações sobre inovação social. Ou seja, a gente vê aí que, iniciado na década de 90, somente nos anos 2000 ela vai avançar de uma maneira mais consistente, avançar dessa perspectiva pueril para uma perspectiva um pouco mais consistente, o que vai levar, consequentemente, a um aumento de publicações, né, e já avançando aí para a segunda década do século XXI, uma melhoria desses processos, um refinamento desses processos e, consequentemente, aumento de publicações. Então, eles nos trazem agora a ideia do que é inovação social, né? Retomam a ideia da definição. Eles nos dizem que a inovação social é um modo de criar novas e mais efetivas respostas aos desafios enfrentados pelo mundo. É um campo em que não há limites, que pode ser desenvolvido em todos os setores, público, privado, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, entre outros. Então, as iniciativas mais efetivas de inovação social ocorrem quando existe a colaboração entre os diferentes setores e as partes interessadas e os beneficiários. Então, você tem uma interligação do setor interessados e beneficiários, você consegue produzir mais e melhor, de modo a contemplar tanto os ganhos econômicos quanto os benefícios sociais ou de desenvolvimento da comunidade. Então, a gente passa a ter, reconhece essa lógica como uma nova ideia ou uma ideia melhorada sobre o princípio anterior somente de inovação, que atende às necessidades sociais e cria novas relações sociais. Como nós vamos ver ainda ao longo da disciplina, essa perspectiva da inovação, do planejamento, que está muito associado à pesquisa, passa a ser dedicada, voltada para o público, para a comunidade, que passa a ser reconhecida, então, como prática extensionista ou prática de extensão. Ainda sobre a inovação social, ela é tida como um fenômeno capaz de elevar a capacidade de agir da sociedade, que por si só não possui os recursos necessários para lidar com problemas complexos em larga escala.
tanto recursos materiais, quanto recursos econômicos, quanto em termos de equipamentos, quanto em termos de capital humano, né, de pessoas capacitadas com conhecimento formal para execução, né, de projetos ou propostas de resolução de problemas. Então, fazemos essa parceria, né, entre instituições de ensino e comunidade, que é uma lógica de extensão, né, mas com uma ideia de pesquisa associando, né, as demandas da comunidade para um conhecimento, para a resolutividade produzida a partir do conhecimento científico. Então, atualmente, a inovação social conquista o espaço por modificar as ferramentas clássicas de políticas governamentais e apresentar soluções dadas pelo mercado. Essas soluções, muitas vezes, são insuficientes para suprir as desigualdades sociais, as questões de sustentabilidade e os problemas de mudança climática, ou seja, os problemas do mundo cotidiano. Então, uma barreira para o entendimento único sobre inovação social associa-se ao fato do termo lidar com diversas disciplinas, ou uma perspectiva inter- e transdisciplinar, como, por exemplo, a sociologia, a administração, a economia, serviço social, as ciências políticas, entre outros campos mais específicos da produção ou da produtividade, como as engenharias, a medicina, quando a gente pensa na saúde, a pedagogia, quando a gente pensa na educação, entre outros. Então, pensar em inovação é sair de uma lógica clássica de um estudo quantizado, ou de um estudo bancário, onde você tem um conjunto de disciplinas que vão sendo sequenciais, para passarmos a pensar numa lógica holística ou integradora, onde não só as disciplinas precisam ser estudadas para uma aprovação, mas sim precisamos avançar desse caráter, desse conhecimento quantizado, e conseguir integrar conteúdos das diferentes disciplinas, assim como dos conteúdos e as competências de diferentes cursos ou diferentes áreas de formação, de modo a produzir soluções de interesse viáveis para o desenvolvimento da sociedade. Nem todo processo de mudança social é uma inovação social. Isso é um conceito também que é importante a gente ter em mente. Então, a gente fala de inovação social quando a gente associa ideias, ações e conhecimentos novos ou melhorados, ou melhorias dos conhecimentos prévios, que sejam duradouros e que tenham a finalidade de superar as necessidades sociais nas mais diversas áreas, por meio da cooperação e participação de todos os envolvidos. Então, a gente fala de uma mudança de paradigmas. Se a gente está mudando paradigmas, a gente tem que entender que para que uma inovação social para que uma inovação seja considerada social, é preciso que ela melhore tanto a performance econômica, como a gente já começou a discutir, então não é só social, mas também tem a lógica do capital, quanto o desenvolvimento social, da sociedade em que ela se desenvolve. Então, tem que pensar nas duas lógicas, melhorias econômicas e melhoria da comunidade. Nesse sentido, ela é um processo de aprendizagem coletivo com base no potencial dos indivíduos e dos grupos, que permite a realização de transformações sociais, a formação de novas relações sociais e até mesmo de novas estruturas sociais, visto que saímos da lógica mercantilista de só ganhar, de só extrair, para uma lógica também de produzir, de levar, de modificar e de melhorar a sociedade. Assim, os indivíduos desenvolvem-se, emancipam-se, ganham e, consequentemente, todas as outras áreas são afetadas, aumentando também sua produtividade e capital. A inovação social tem como característica a novidade e a ação que é intencional, orientada para atingir o resultado desejado. Então, ela tem essa ação, essa intencionalidade de ganho de capital e de desenvolvimento social. Elas são necessariamente planejadas, coordenadas e orientadas para o objetivo específico de, por meio de novas práticas sociais, promover
mudanças sociais. Então, alguns dos objetivos que nós conseguimos vislumbrar nas inovações sociais, né? Satisfazer as necessidades sociais, né, as demandas da comunidade, melhorar o padrão de vida, seja por geração de renda, seja por promoção da educação, seja por promoção do empoderamento dos indivíduos, autonomia, melhoria de renda, etc. Melhorar a inclusão social, né? Então, reconhecer que diversos grupos devem participar da vida social. Então, um líder não necessariamente com trabalhar com a diversidade, reconhecendo os potenciais e as limitações de grupos distintos. Capacitar e empoderar atores envolvidos, né? Principalmente quando a gente lida com comunidades mais carentes, que não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural, que não acreditam no potencial de mudança. Enriquecer a capacidade de agir dos grupos e dos indivíduos, né? Então fala aí de uma emancipação desses indivíduos. Ela tem também como objetivo a mudança geral na sociedade ao eliminar desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável, né? Fazer com que as formas de desenvolvimento sejam viáveis e fluidas para todos os indivíduos, assim como criar valores condizentes, né, com os interesses dos grupos sociais em detrimento da apropriação de valor e dos interesses individuais. E daí, os autores nos continuam a avançar, apresentando a diferença entre inovação em negócios e inovação social, que a gente já começou a apontar. Eles falam que inovações em negócios, inovações sociais, muitas vezes são confundidas, né? Parecem muito próximas, pois dificilmente elas se restringem aos limites da área para a qual foram desenvolvidas e acabam por espalhar seus reflexos para outras dimensões. É possível que uma inovação em negócio gere uma inovação social, assim como o análogo, né? Uma inovação social gere uma inovação em negócio. Em geral, fazer uma antecipação, uma previsão dos impactos futuros das inovações é bastante difícil, né? Não é muito viável. A gente consegue fazer um planejamento e criar expectativas concretas de resultados do projeto, mas os impactos disso dentro da comunidade muitas vezes extrapolam aquilo que foi previsto. Daí essa lógica, como eu já comecei a trazer, de pensar numa via de mão dupla entre pesquisa e extensão, né? Pensar na prática extensionista como essa via de mão dupla, onde há um planejamento para a promoção da inovação, há uma aplicação dessa inovação e há um reconhecimento dos resultados dela. Então, é feita uma avaliação desses resultados, que geram conhecimento científico, por exemplo, em termos de publicações, teses, dissertações, artigos, etc., assim como dos resultados auferidos, né? Mudanças de metodologias, mudanças de mecanismos, métodos de produção, etc. A inovação social pura implica numa nova ideia com potencial de melhorar a qualidade ou a quantidade de vida. Essa não é movida por uma expectativa de maximização de lucro, como nós já vimos. Maximização de lucro, está falando de inovação de negócio. Melhoria na qualidade de vidas, inovação social. Então, elas são voltadas exclusivamente para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, sem pensar necessariamente nos interesses financeiros. Por exemplo, as iniciativas de sustentabilidade ambiental deflagradas pelo Greenpeace ou por diversas ONGs, que visam um funcionamento da entidade, da ONG, ou qualquer que seja ela, mas também uma melhoria para a comunidade, uma melhoria, um desenvolvimento para o planeta, que é algo sustentável. Então, em sua forma pura, uma inovação em negócio busca o lucro, ou seja, a criação de uma nova ideia com a intenção de fazer dinheiro, que aí vai abranger, por exemplo, inovações tecnológicas, novos ou melhorados processos ou produtos, inovações organizacionais, como mudança de estratégia, de estrutura, de rotina das empresas, etc. Pensem, por exemplo, nesse momento atual que nós vivemos de pandemia.
muito do trabalho migrou para o formato de home office. Algumas empresas tiveram muita dificuldade com os home office, com o trabalho em home office, e tiveram perda de produtividade. As pessoas não conseguiram se adequar, se adaptar. Algumas já começam a retornar para as atividades presenciais. Por outro lado, uma série de outras empresas e áreas de atuação se adaptaram perfeitamente bem à lógica do home office. A qualidade de vida dos funcionários aumentou, a produtividade deles aumentou. E isso gera mais lucro, mais bem-estar e funciona, como uma inovação que foi pensada como uma inovação de negócio, forçada pela pandemia, mas que atua com uma lógica de inovação social, quando há o reconhecimento dessa melhoria da qualidade de vida. Então, por exemplo, profissionais autônomos, como psicólogos, como advogados, deixaram de utilizar os seus escritórios, consultórios, como espaços físicos, reduziram o deslocamento, custos com aluguéis e demais outros gastos, e passam a atender de forma remota, ou modificam a lógica, trabalhando numa estrutura híbrida, parte do tempo remota, parte do tempo num escritório que passa a ser compartilhado por mais pessoas, ou num consultório que passa a ser utilizado por mais profissionais que compartilham aquele espaço. Então, vejam que é um exemplo concreto, promovido por uma demanda social que levou a esse funcionamento. Já nos bancos, por exemplo, ou nas escolas, a gente vê que nem sempre os recursos foram suficientes para atender as demandas de clientes e ou público, por exemplo, os escolares. Daí a gente começa a ver um retorno das atividades presenciais, porque, principalmente na educação infantil, as crianças têm muita dificuldade na utilização do formato remoto ou do formato híbrido para o aprendizado. Nas instituições, por exemplo, como bancos, apesar de se verificar aumento de produtividade, ainda há uma estrutura que eu vou nomear como arcaica, onde não há um reconhecimento dessa produtividade se os gestores não veem os seus funcionários trabalhando, não está ali no alcance da vista. E, nesse sentido, eles têm promovido, então, o retorno para as atividades presenciais. Uma pena. Dando sequência, retornando aqui para a apresentação, as inovações tecnológicas são também consideradas complementares às inovações sociais, ou seja, estimulam as inovações sociais e as inovações sociais geram inovações tecnológicas. É um movimento simbiótico. Podemos falar, inclusive, das inovações bifocais, que são aquelas que geram lucro, ao mesmo tempo inovam em prol do bem-estar social, como, por exemplo, o advento da internet. Então, muitas vezes, a gente nomeia como inovação social, mas é algo que tem esse caráter bifocal. Então, voltando, por exemplo, da internet, o arcabouço teórico levantado coloca as inovações tecnológicas na dimensão das inovações de negócio. Então, por exemplo, elas desempenham um papel crucial para as empresas. Nesse eixo, os dispositivos móveis são alguns exemplos, e uma vez que eles inovam as atividades de aquisição e compartilhamento de informações, como na logística das empresas, acabam por permitir facilidades que podem contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, por exemplo, apresentam mudanças em termos de educação, em termos de comunicação. Pouco tem sido discutido, nesse momento de pandemia, sobre como foi a vivência do planeta de experiências pregressas de pandemia. Por exemplo, a gripe espanhola do início do século XX foi tão grave, tão severa quanto a atual de Covid, mas não se dispunha naquele momento dos recursos, por exemplo, de internet, que possibilitaram repensar as formas de trabalho para essa estrutura que estamos utilizando atualmente de home office, de formato híbrido, etc. O advento da internet, como uma inovação tecnológica,
possibilita uma reestruturação, por exemplo, em termos de inovações de negócio e, consequentemente, de inovações sociais. Então, a gente vê aqui num esquema que está disponível no artigo, que as inovações sociais puras se fundem com inovações de negócio, gerando inovações bifocais. Então, a gente vai ter algumas que são puras, por exemplo, iniciativas para limpar o mundo, inovações de negócio, como um formato de uma embalagem, que são promovidas por empresas, organizações, comércios, etc. E as inovações bifocais, que lidam, por exemplo, que o exemplo tomado foi o da internet, que lidam tanto com a qualidade de vida quanto com o lucro. Tá? Então, em termos de objetivos, nas inovações sociais, a gente vai sempre pensar na qualidade de vida e no bem-estar social. O objetivo da inovação de negócio, novas ideias geradoras de lucro e competitividade, enquanto que as bifocais lidam com os dois elementos em comum. Então, uma outra figura disponível no texto, os aspectos diferenciadores de inovação social e inovação de negócio. Então, aqui é só um quadrinho para tornar mais explícito essa diferenciação. Então, o objetivo da inovação, na de negócios, é maximizar o lucro. Na social, melhoria da qualidade de vida. O valor da inovação, na de negócios, é eminentemente econômico, na social, de bem-estar, o grande valor aqui está no desenvolvimento do bem-estar social. O locus, onde ocorre a inovação, no negócio, vai acontecer na empresa. A social vai acontecer nas comunidades. O processo de inovação, na inovação de negócio, se dá por metodologias consolidadas. Na inovação social, ela se dá pela construção prática, por um processo de retroalimentação. Leva atrás, de meio que tentativa e erro, mais uma aspas, tentativa e erro, uma tentativa e erro direcionada, planejada. E a proteção da inovação, em termos da inovação de negócios, ela é mantida por sigilo empresarial, a manutenção do capital, das novas formas, novas metodologias, novas tecnologias, que tem patente. Na inovação social, pelo contrário, ela é de ampla disseminação. A gente quer que ela seja replicada por outros grupos, outros modelos, outras instituições, de modo a ampliar ou maximizar o desenvolvimento da qualidade de vida, o bem-estar social das pessoas. Seguem ainda discutindo quem são os atores da inovação social. Então, os beneficiários são as pessoas privadas ao acesso da qualidade de vida. Então, o principal beneficiário de uma inovação social é o indivíduo na comunidade. Os responsáveis por iniciativas inovadoras que atendem às necessidades da comunidade são tanto indivíduos, movimentos sociais, quanto organizações, instituições, empresas, etc. Porém, as iniciativas para inovações sociais também podem partir de governos, por meio de políticas públicas, de legislação, assim como de instituições públicas, como universidades, empresas estatais, e, mais tipicamente, de instituições privadas que trazem as ideias, que trazem a lógica da inovação e buscam parcerias público-privadas. Então, novamente, um esquema. Quanto aos atores da inovação social, nós vamos ter os indivíduos, que são empreendedores sociais, as organizações, como as ONGs, as empresas, as diversas instituições que realizam e que executam a inovação social. Temos aí o governo, com, por exemplo, a promoção de leis e de programas que geram benefício direto para a população, e diversos movimentos sociais que também visam o desenvolvimento dos indivíduos, a emancipação, a autonomia dos indivíduos na sociedade. Então, esses indivíduos podem ser os agentes de mudança no setor social ao desenvolverem soluções inovadoras para problemas da sociedade.
Os movimentos sociais também fomentam mudança e inovações sociais, a partir dos descontentamentos que eles verificam na sociedade, eles atuam nas mais diversas áreas. Direito das pessoas, direito das mulheres, de meio ambiente, programas de capacitação, incentivo à cultura, incentivo ao lazer, incentivo ao esporte, segurança alimentar, programas de saúde para todos, etc. Então, são as diversas experiências aqui quanto ao ambientalismo, feminismo, economia solidária e por aí vai. As inovações sociais podem surgir também a partir das organizações já existentes ou criadas especialmente para atender determinadas demandas sociais. Via de regra, a gente está falando das ONGs, como Greenpeace, Anistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras, que são organizações de grande porte que recebem financiamento, horas do governo, a maior parte das vezes não, horas do setor privado, de benfeitores que financiam, ou até geram a sua própria renda, por exemplo, com a produção de produtos, de materiais, de cursos, que retroalimentam o processo para intervir na sociedade, na comunidade, demandando mudanças ou promovendo mudanças para promover o bem-estar social. Temos ainda instituições públicas e privadas que também atuam no desenvolvimento de inovações sociais, seja porque suas funções exigem ou em razão de uma noção de responsabilidade social. Quando a gente vê, por exemplo, as universidades com um programa com programas de extensão, a gente está falando de uma exigência da função da universidade que é pautada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Seja em função de responsabilidade social, por exemplo, algumas grandes empresas que acolhem, investem ali, por exemplo, em revitalização de praças, em programas de capacitação, treinamento e educação para comunidades, como formas de reduzir seu pagamento de impostos. Então, ela lida tanto com o benefício econômico quanto com uma responsabilidade social ao desenvolver, emancipar, empoderar a comunidade na qual o espaço físico da instituição, da empresa, está instalado, o que gera benefícios secundários para a própria empresa em função da melhoria da qualidade de vida das pessoas que trabalham melhor, mais felizes, com menos absenteísmo, etc. Também os governos inovam socialmente, como, por exemplo, no caso do programa Mulheres 1000 e Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde Amarela, Bolsa Família, etc., que são parcerias do governo federal para operacionalização de diversos serviços ou produtos que promovem o bem-estar social. Então, no caso aqui do programa Mulheres 1000, que o artigo cita, é uma parceria do governo brasileiro com o canadense, com uma operacionalização de instituições de ensino público para promover a educação e a emancipação de mulheres. Mas todos esses outros programas que eu cito funcionam com mais ou menos a mesma lógica, de modo a promover o desenvolvimento da comunidade. Temos ainda os centros de inovação social, que são originários de indivíduos, de empreendedores sociais, de ONGs, de movimentos sociais, de instituições de ensino ou de iniciativas governamentais, que são compostos por representantes de variadas entidades, as quais colaborativamente atuam em um espaço comum com o mesmo fim. Então, você tem ali um espaço integrador que recebe indivíduos ou funcionários de diversos setores que visam a execução de um projeto ou de uma atividade fim de melhoria da qualidade de vida da comunidade. Todos os fomentadores de inovação social citados complementam as suas atividades reciprocamente, um trabalho coletivo. E já caminhando para o final, o processo de inovação social, a gente tem um denominador de inovações bem-sucedidas, que é o seu rigoroso processo de gestão na inovação, disciplinado com controles dos fatores críticos de cada fase. Então, para executar, existem umas regras, existem umas normas, existe toda uma metodologia que faz com que a coisa funcione.
ela também é dinamizada por um processo que é complexo e interativo, que torna difícil de distinguir o progresso nos diversos estágios, ou nas diversas etapas que os autores vão apresentar no artigo. Alguns passos para a inovação. Primeiro, a identificação de uma necessidade que não está sendo atendida ou que é mal atendida e de uma ideia de como essa necessidade poderia ser suprida. Podem ser questões óbvias, como fome, morte, doença, etc., ou de questões de difícil reconhecimento, como, por exemplo, violência doméstica, dificuldade no processo de aprendizado, entre outros. Então, você tem que identificar um problema social e pensar numa ideia de como solucionar isso. A partir daí, você executa, propõe um projeto que vai entrar em execução, que você vai testar na prática essa ideia promissora, essa ideia de como resolver esse problema. Claro que nem sempre tudo acontece às mil maravilhas, como planejado, como esperado. Então, acontecem erros, acontecem limitações, falhas, e esses erros são melhorados e evoluem com o tempo. A partir dessa implementação, a gente cria ali um ciclo de PDCA, Plan, Do, Check, Action, onde a gente executa, planeja, coloca em ação, avalia, executa novamente, planeja, avalia e coloca novamente em ação. Tá? Então, a gente segue na terceira etapa aqui com alimentar, ampliar, replicar, adaptar a ideia a outras realidades. Então, o projeto começa a crescer e se espalhar, se ramificar para outras comunidades, para outras realidades, para outros tipos de demanda, utilizando mais ou menos a mesma metodologia. E, a partir daí, tem-se o aprendizado e a adaptação desse projeto, tornando-se mais ou menos eficiente. Bom, essa é uma lógica apresentada pelos autores desse artigo, e eles nos trazem que outros autores tratam inovação social a partir dessa perspectiva, dessa mais ou menos essa mesma lógica, apesar de considerarem outras fases, às vezes mais ou menos fases distintas desses passos para a inovação. Eles elencam ainda as ferramentas para o desenvolvimento, para a execução da inovação social. E aí eles nos indicam, como foi a proposta, o objetivo central do artigo, que há escassez de estudos sobre as ferramentas, quais os recursos, quais as metodologias, quais os materiais a serem utilizados. Apesar de elencarem que já existe uma série de instrumentos provenientes de uma investigação mundial a respeito da maneira como as inovações sociais são geradas, desenvolvidas e difundidas, em diversos campos, como nos negócios, nas organizações civis, no design, nas políticas públicas, nas profissionais e empreendedores sociais. A descrição de cada uma dessas inovações, como os passos para definir a inovação social, como já elencado, variam com os autores na literatura e podem ser, então, amplamente acessados. A gente fazer essa busca, a gente consegue achar os autores desse artigo, elencam alguns, e a gente pode ir um pouco mais além, buscando outras estratégias mais atuais. E aí eles falam dos centros de inovação social. Então, os centros de inovação social compreendem instituições de ensino e de pesquisa sobre inovação social. Então, eles apontam alguns desses centros que funcionam nessas parcerias de ensino e pesquisa. Normalmente, então, a gente está falando aí de universidades ou instituições de grande porte que têm recursos para criar esse tipo de setor, ou dessas áreas que são interdisciplinares, intercambiáveis. Então, o exemplo que eles apontam é o do CRISIS, e o Harvard e Stanford, que são entidades de ação receptoras de demandas sociais e que são articuladores de investimentos e recursos para que as inovações sejam concretizadas. E aí tem algumas estratégias que são utilizadas por esses centros. Então, o Centro de Inovação funciona como uma organização com a missão de catalisar a inovação social, de reconhecê-la e impulsionar o seu desenvolvimento.
Funciona, então, como um espaço de trabalho compartilhado com recursos que podem ajudar a acelerar o sucesso e amplificar o impacto daqueles que querem melhorar o mundo. Alguns exemplos de inovação social. Nem todas as iniciativas inovadoras atingiram grandes dimensões e abrangem todas as dimensões estudadas, mas ilustram a maioria das dimensões, além de seus caráteres inovadores e impactantes. Então, eles trazem alguns exemplos, por exemplo, como o microcrédito, que é uma organização de microfinança que faz empréstimos de microcrédito para pessoas pobres sem condições de oferecer garantias, sem lastro, sem recursos para oferecer garantias. The Big Issue, que é um empreendimento a fim de proporcionar renda legítima para pessoas vulneráveis por meio de subsídios para vendas de jornais impressos, algo que hoje eu penso que precisa ser reestruturado em função de uma redução significativa da utilização do jornal impresso, mas cuja lógica pode ser perfeitamente adaptada para outro produto ou outro serviço. Um terceiro grupo, os alcoólicos anônimos, que são instituições que visam ajudar as pessoas viciadas em álcool com suporte da sociedade informal. Então, parcerias internas de autossuporte. Universidade em Ação, que também é um projeto que atende a grande quantidade de indivíduos excluídos socialmente ao redor da instituição, que é um projeto de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Os tatuadores e câncer de pele. Então, tatuadores treinados por médicos oncologistas acabam se tornando catalisadores no diagnóstico de sinais de câncer de pele. Então, vejam que é uma instituição que funciona perfeitamente bem essa lógica da extensão, onde o conhecimento científico dos médicos oncologistas é traduzido e transmitido para as pessoas que trabalham na ponta, que estão lá na prática, os tatuadores que estão na prática lidando com o público em geral. Então, ensinam-se a esses caras a fazer diagnóstico, ou pelo menos a reconhecer possíveis sinais, e ao lidar com o público direto, eles podem indicar situações que podem parecer problemáticas para a busca de um diagnóstico específico com os médicos. Projeto de autossuficiência energética, que transforma excrementos agropecuários em combustível, produção de metano. O Social Good Brasil Lab, ajuda inovadores sociais a colocar em prática, testar e aperfeiçoar ideias de solução para problemas sociais. E aí, entre diversos outros exemplos, eles concluem o artigo nos trazendo a ideia de que a inovação, enquanto área de conhecimento, desenvolveu-se no ambiente empresarial como um fator estratégico, sendo um aspecto fundamental a ser observado pelas organizações para a criação de diferenciais competitivos. A partir dos contextos e demandas sociais emergentes, a possibilidade de utilizar os construtos teóricos da inovação como forma de resolver problemas sociais e promover melhorias. Daí emerge a inovação social como uma nova classe de inovação, como uma nova metodologia de inovação. Bom, é isso, é um resumão aí do texto, para já começar a trazer essa ideia de que a pesquisa e a extensão devem trabalhar juntas e devem buscar soluções para problemas concretos, soluções novas para problemas concretos que existem na comunidade. Eu estimo a todos aí bons estudos, que façam a leitura do texto integral, que participem aí dos fóruns de discussão, dos chats do nosso webinário, trazendo dúvidas, considerações, em especial compartilhem ideias, façam com que a construção do conhecimento seja compartilhada com seus pares, em especial nos fóruns, em termos de percepções pessoais, construções de ideias e discussão saudável que promove a construção do conhecimento. Ok? Atualizem-se quanto ao material e não deixem o material acumular, atrasar. Na próxima semana nós teremos mais conteúdo
né, até o fechamento da nossa disciplina. Um grande abraço e até breve.